Estamos de volta com um alerta. Dados da Agência de Monitoramento Climático da União Europeia apontam que março de 2025 foi o segundo março mais quente da história, com uma temperatura média do ar na superfície de 14,06 graus Celsius. Esse resultado fica 1,60 grau acima do nível pré-industrial. Além disso, foi o 20º mês consecutivo em que a temperatura média global do ar na superfície ficou mais de 1,5 graus acima do nível pré-industrial. O Arthur Miller já está aqui com a gente para explicar melhor tudo isso. Arthur, boa tarde. Boa tarde, João, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, mais um mês aí com temperaturas acima da média, que é aquele indicativo que a gente já trouxe, que vai ser um outono e um inverno com temperatura acima da média. Dados do Copérnicos que mostra para a gente o mapa de anomalia de temperatura, onde está vermelho significa que foi mais quente do que o normal, onde está azul, mais frio do que o normal e onde está branco, dentro da média. Eu quero destacar, justamente que a gente olha, uma média global. E se a gente perceber, no quadradinho lá da direita, a gente vê todo aquele vermelhão, que é um zoom centralizado justamente na Europa, onde as temperaturas aí ficaram com anomalias até de 4 graus. Isso porque a gente tem aquela situação que já desmataram bastante áreas, é uma das regiões que mais poluem, e a gente fala, aquecimento global. A atmosfera não tem fronteiras, porém, em locais onde você tem grande concentração de poluição e forte desmatamento, o efeito local ele é pior. Então, aí já a Europa aí sentindo bem na pele o que é nessa questão da mudança. No geral, a gente tem esse panorama que influencia o globo todo, tem a questão com os oceanos, aqui a anomalia de temperatura das águas dos oceanos e ainda estão bem acima da média, apesar de ter um pouco de água aqui resfriada em março, que estava terminando a laninha, mas que a gente já vê as águas aquecendo aqui novamente, que é aquele panorama que a gente já vem traçando aqui no Canal Rural, tem essa projeção, uma possibilidade do El Niño estar voltando na primavera, isso vai ter um impacto direto já na próxima safra. E para a gente entender o que aconteceu, a gente tem aqui o gráfico de temperatura mês a mês, então aqui está janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, então o que a gente tem, 2023 tinha sido o ano mais quente da história, a linha amarela. Aí depois, superando 2016, que é essa linha laranja que vem aqui por baixo. Aí ano passado, 2024, foi essa linha que sobrepôs todas as outras, ou seja, ano após ano a gente está tendo aí subida de temperatura mesmo sem a presença do El Niño. E agora a gente está começando esse ano com essa linha vermelha, que está acima de 2016 e acima de 2023, ou seja, só ficou abaixo do ano passado, sendo que a gente estava com o El Niño, ou seja, se o El Niño tivesse em vigor agora nesse momento, a gente teria batido a temperatura do ano passado. E a Europa é o continente que mais aquece nos últimos 40 anos, Arthur? Exatamente, justamente porque onde a gente tem essa situação, porque lá tem a questão, muita queima de carvão mineral, a questão de aquecimento no período de inverno, ou seja, está jogando mais gás de efeito estufa, não tem mais um aporte biológico para ter um balanço hídrico, então a gente sabe que, como tem o problema da ilha de calor em São Paulo capital, aí é uma ilha de calor também lá na Europa como um todo. Arthur, como que fica a previsão do tempo no país nesse feriado? Então, tendência aí é de um tempo um pouco mais tranquilo, mas com chuvas boas aí no decorrer da semana. Chuvas aí que vão chegar no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, também Goiás, com pelo menos aí 80 milímetros, uma ótima notícia, principalmente para os produtores no interior paulista. Aí a gente olhando para a última semana do mês, de 27 de abril a 1º de maio, essa chuva ela persiste no centro-oeste, avança para o norte de Minas e também para o sul da Bahia, ou seja, não chega no norte baiano, mas são chuvas ali que vão ajudar bem o produtor. E chuva volumosa voltando para Roraima e também para o estado do Pará, com pelo menos aí 80 milímetros em 5 dias. E quando a gente olha para o frio, uma semana do dia 22 a 26 com frio na região sul, mínimas ainda girando em torno dos 10 graus e, claro, olhando para a última semana, frio aí com risco de geada, já entrando ali para o dia 27 e 28, mínimas aí em áreas de baixada ficando no patamar de 5 a 4 graus, geada na Serra Gaúcha quanto Catarinense, sobe o frio para o Paraná, mas para o Paraná o risco de geada é menor, uma semana que começa com temporais também no Brasil Central, então muita atenção aí, a rajada de vento intensa novamente, queda de granizo e, claro, o tempo mais firme tanto no sul como em boa parte da região nordeste, máximas que ficam indo na casa dos 31 graus no centro-norte do país. E, claro, o céu azul Brasil de hoje vai lá para a região norte, inclusive, para Belém do Pará, onde a gente vai ter a COP esse ano, a COP 30, para mostrar como o Brasil
é pioneiro, né? O nosso agro tem muito a mostrar e, claro, uma culinária bem diversificada. Então, o produtor pode aproveitar as ofertas da Azul, tem lá, né, o pato no tucupi, tem a cachaça de jambu, uma variedade enorme de produtos que, ó, máximas na casa de 30, mínimas na casa de 24. Agora na região norte não para de chover, mas assim, é o dia inteiro de sol, tem uma chuva no período da tarde, mas nada aí que prejudique o produtor de fazer um bom negócio e também aproveitar tudo o que Belém de Pará tem de oferecer.